Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então, bora lá para mais um dia de aula? Hoje é dia 13 de abril, tá? E, como sempre, hoje tem 2 aulas de História e 2 aulas de Matemática. E essas aulas vão ser dedicadas às avaliações, tá? Então, nós vamos ter a avaliação de História, a segunda parte, porque a primeira vocês já fizeram. E depois nós vamos ter uma avaliação de Matemática, a primeira parte, tá bom? Então, tanto uma quanto outra vale 50, tá? Somando as duas, 100, tá? Vocês vão colocar com a letra bem bonita, bem caprichada, bem pedagógica, o nome da escola e o nome de vocês, tá bom? Bem legível. Lembrem que são substantivos próprios, tanto o nome da escola quanto o nome de vocês. Então, coloquem com letra maiúscula o nome e o sobrenome. Coloquem aqui 5º ano B, tá faltando o B só, B maiúsculo, tá? E a data de hoje, tá bom? Então, esta é a avaliação de História. Para fazer a avaliação de História, vocês vão ter que consultar o material que vocês têm, tá? Que vocês já fizeram. Esse é o material de consulta. E também vocês vão consultar o livro, tá bom? Então, o livro de História e a apostilinha que vocês têm em casa, tá bom? Vamos lá? Então, atividade avaliativa de História, primeiro bimestre. Então, essa já é a segunda, vocês já fizeram uma. Inclusive, já está corrigida a primeira, tá bom? Observe a imagem e responda. Então, vocês vão observar a imagem, né? Nós temos aí os portugueses, né, desembarcando no litoral brasileiro e sendo recepcionados pelos indígenas, né? Bom, os indígenas não estão demonstrando muita alegria, né? Bom, mas daí vocês vão analisar a imagem e vão aí responder a pergunta. Qual o fato histórico relatado na imagem? A chegada dos portugueses ao Brasil, né? E quais povos estavam representados? Então, os povos representados aí eram os portugueses, né? E também os indígenas. Então, são 2 perguntas. Ó, tem uma aqui. Qual o fato histórico relatado na imagem? Então, fato histórico é a chegada dos portugueses ao litoral brasileiro, né? E quais povos estão sendo representados? Os portugueses e os indígenas, tá? Eu não deveria falar a resposta, né? É uma prova. O que o domínio português favoreceu? Aí vocês vão procurar na apostila que vocês têm. Aqui vocês vão consultar, né? Vão pesquisar e vão colocar a resposta aqui. Não esqueçam de colocar a letra maiúscula no início da resposta, porque eu corrigi muita atividade, tá? Sem letras minúsculas no início das frases e também encerrar com ponto final. Depois aqui no diagrama, vocês vão procurar as palavras que, né, respondem as perguntinhas, tá? Da A até a F. Então, ao chegar ao Brasil, quais povos os portugueses encontraram? Então, os indígenas, né? Então, vocês vão procurar aqui. Eu já achei um aqui. B, primeiro estado europeu a se unificar. Vocês também vão procurar aqui, tá bom? E aqui também, ó, tem uma dica para vocês. As respostas dessa folha estão nas páginas 26 e 27 do livro. E também nas atividades que nós resolvemos, tá bom? Então, depois tem a C, forma de governo em que o poder passa de pai para filho, tá bom? Então, vocês vão procurar aqui dentro e vai colocar a resposta aqui. O que os portugueses buscavam no Brasil? Aqui, ó, metais preciosos. Ixi, até já falei uma. Ai, minha língua, né? Não fica na boca. E, local estratégico escolhido pelos portugueses para a troca de mercadorias entre nativos e mercadores portugueses, tá? Então, não esqueçam de consultar o livro e também o material que vocês têm, tá? Não esqueçam. Depois a F. Quais as riquezas que Portugal cobiçava no Brasil, né? Então, vocês vão encontrar lá e vai responder. Depois vocês vão fazer esta cruzadinha, tá bom? E vocês vão encontrar também, né, as respostas aqui no livro, nas páginas 28 e 29, tá? Com as respostas vocês vão completar as frases, tá bom? Então, completa aí tudo até a 10, tá? Então, aqui, ó, a cruzadinha é de 1 a 10 e tem as perguntinhas de 1 a 10,
tá bom? Então, vocês vão ter que consultar o material que vocês têm em casa e também o livro de história, nas páginas que estão indicadas, tá bom? Lembrem de caprichar bastante na letra, tá? E mesmo se vocês tiverem alguma dúvida sendo prova, pode me mandar mensagem, me mandar pergunta, tá? Que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Lógico que eu não posso dar resposta, mas eu vou tentar dar umas dicas, tá bom? Falar para vocês onde vocês, né, podem encontrar, assim, com mais facilidade as respostas, tá bom? Logo depois que vocês terminarem a avaliação de história, vocês vão fazer a avaliação de matemática. Então, a mesma coisa, tá? Coloquem o nome da escola, o nome de vocês, 5º ano B e também a data de hoje, tá? Então, vamos lá para matemática. Essa é a primeira prova de matemática que vocês estão fazendo. Número 1, já se passaram alguns dias de estudos. Que tal verificarmos o que aprendemos? Logo na primeira semana de aula, relembramos alguns conteúdos que já haviam estudados, né? Em 2020. E na sequência, aprendemos sobre o sistema de numeração romana. Portanto, com o conhecimento obtido, preencha a tabela abaixo, tá bom? Então, vocês vão preencher essa tabela. Aqui nós temos número romano e aqui indo-arábico. Bom, aqui eu tenho o V representando o 5. Aqui eu tenho 15, você vai ter que colocar aqui o 15 em número romano. Aqui eu tenho número romano o 21, vocês vão ter que colocar aqui, já falei, não pode. Aqui também tem o número romano, vocês vão ter que representar ele aqui na frente em número indo-arábico. Aqui eu tenho 25, você vai ter que representar aqui na frente em número romano, tá bom? É só ir preenchendo aí. Bom, número 2. No primeiro dia de aula, assisti no Jornal Nacional que mais de 12.456 alunos retornaram, né, junto comigo às aulas no estado do Paraná. No dia seguinte, comentei essa notícia com a professora e ela fez uma análise minuciosa deste número na aula de matemática. Veja o que fizemos, responda as atividades abaixo e mostra como foi a sua aula. Coloque o número no quadro valor de lugar. Então, vocês vão colocar esse numeral aqui no quadro valor de lugar, começando sempre pela unidade. Então, 6, 5, 4, 2 e 1, tá? Depois, vamos lá? B. Qual algarismo ocupa a ordem da centena? Então, vocês vão colocar aqui o algarismo que ocupa a ordem da centena. Qual o valor relativo do algarismo 2? Bom, o 2 vai aqui na unidade de milhar. Então, se ele está na unidade de milhar, ele é 2 unidades de milhar, então ele é 2.000, tá bom? D. Quantas classes possui esse número? Ele possui esta classe aqui, porque nós preenchemos todas as casinhas, né? Com 456, e também engloba esta classe aqui, então ele tem 2 classes. Quantas ordens possui esse número? Então possui, né? Bom, se ele ocupa 5 casinhas, ele ocupa 5 ordens. Qual o valor absoluto do algarismo que ocupa a terceira ordem? Valor absoluto, tá? Então, o valor absoluto, independente da casinha que ele está, ele sempre vale a mesma coisa. Então, vocês vão colocar aqui. Qual o nome da quarta ordem? O nome, então, unidade de milhar. Vai escrever unidade de milhar. Decompõe esse numeral, então, vocês vão decompor. Então, vai ficar 10.000, né? Porque, ó, é uma dezena de milhar, 10.000, mais 2.000, mais 400, mais 50, mais 6. Tá bom? Escreva-o por extenso. Então, 12.000, lembra de letra maiúscula, é o iniciar, 12.000,456. Ponto final. Aqui, vocês vão aqui para essa tabelinha. Bom, no estado do Paraná foi essa quantia de alunos, mas veja em outros estados a região sul. Então, aqui nós temos uma tabelinha, né, com a quantidade de alunos. Vocês vão ler e vão responder aqui as questões relacionadas a essa tabelinha. Então, qual estado, né, foi o menor retorno dos alunos? Vocês vão colocar o estado. Em que estado foi o maior? Vocês vão colocar o nome do estado. E depois vão achar a diferença, tá? Aqui vocês também vão achar aqui a quantidade. E logo em seguida vocês vão montar essas continhas aqui, ó. Né, montar, hein? Eu quero elas montadas, tá? Não é para colocar só o resultado dentro do quadrado. Vai montar número debaixo de número, vai achar o resultado e vai colocar o resultado dentro da cruzadinha. Tá bom, meus queridos? Boa prova, fiquem com Deus. Beijo, tchau!